Deixa eu te fazer uma pergunta direta e sem rodeio. Se hoje você sofre um acidente no trabalho e daqui a um tempo descobre que ficou com uma limitação, você sabe exatamente por onde começar o caminho do auxílio acidente? A maioria das pessoas não sabe, e não é por falta de informação, é porque aprenderam errado desde o começo. Existe um detalhe simples ignorado por muita gente que decide se essa história vai andar ou travar lá na frente. E quem erra nesse ponto inicial costuma pagar caro depois. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente onde a maioria se perde e porque isso muda tudo quando o assunto é auxílio acidente. Antes da gente entrar no conteúdo de verdade, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que trabalha registrado e comenta aqui se você já passou por algum acidente no trabalho. Esse simples gesto faz esse vídeo chegar em quem está vivendo isso agora e ainda não percebeu o risco de ignorar o começo. Agora sim, vamos colocar ordem nessa conversa? Existe um erro básico que atrapalha o auxílio acidente de milhares de pessoas todos os anos. E não é a falta de benefício. Não é a falta de condição, é falta de começo. E esse começo tem nome: CAT, que significa Comunicação de Acidente de Trabalho. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que chegam cheias de dúvidas, frustradas, dizendo que o sistema não funciona, quando na verdade a história começou sem estrutura. Hoje eu vou te explicar de forma direta e sem historinha o que é a CAT, por que tanta gente ignora esse registro e por que ela tem ligação direta com o auxílio acidente, mesmo quando a pessoa nunca ficou afastada do trabalho. Se alguém já te disse que CAT só serve quando a pessoa fica afastada, que acidente pequeno não precisa registrar ou que pedir CAT dá problema, guarda isso agora. Essas frases não te protegem, elas te enfraquecem. E quem enfraquece o começo da história sofre depois. CAT é simplesmente o documento que registra oficialmente que um acidente aconteceu durante o trabalho. É isso, sem mistério. Ela existe para marcar o ponto exato onde tudo começou. E aqui entra um detalhe que quase ninguém explica direito. O auxílio acidente não surge do nada. Ele depende de mostrar duas coisas com nitidez: quando o acidente aconteceu e como seu corpo ficou depois. Quando o começo não é registrado, essa ligação fica fraca. E sem essa ligação, o caminho fica difícil. Muita gente trata a CAT como burocracia e, curiosamente, são essas mesmas pessoas que lá na frente dizem que nada funciona. A CAT não é burocracia, ela é estratégia. Ela organiza o início para que o restante do percurso tenha força. Agora, presta atenção nisso aqui, porque esse ponto é decisivo. A CAT não depende do afastamento. Ela depende do acontecimento. Se você escorregou, caiu, machucou o ombro, o joelho, a coluna, cortou a mão ou passou por qualquer situação inesperada no trabalho, mesmo que tenha continuado trabalhando no mesmo dia, a CAT precisa existir. Não porque alguém quer te complicar, mas porque o corpo não dá aviso imediato. O erro clássico é achar que só porque não doeu muito na hora, aquilo acabou ali. O corpo não funciona assim. Muita limitação aparece com o tempo. E quando aparece, quem não registrou o começo começa a correr atrás do prejuízo. É exatamente nesse ponto que o auxílio acidente entra. Ele é o benefício que indeniza o trabalhador que, após sofrer um acidente, fica com sequela que reduz sua capacidade de trabalho. Para o INSS entender essa história, ele precisa enxergar o caminho inteiro. A CAT é a base desse caminho. Se até aqui isso já está abrindo sua cabeça, aproveita para curtir o vídeo agora e compartilhar com alguém que trabalha registrado. Informação desse tipo não pode ficar parada. Quando a CAT não existe, o começo da história fica solto. Datas não batem, o vínculo entre o acidente e a limitação enfraquece e a pessoa começa a ouvir frases como: isso é difícil de comprovar. Não porque a situação não existe, mas porque ela não foi organizada desde o início. Agora vamos falar de algo que muita gente evita encarar. Tem empresa que não gosta de emitir CAT. E não é para te proteger, é para se proteger. Registro de acidentes nas empresas aumenta índice. E índice ninguém gosta de ver subir. Por isso surgem frases como não precisa, deixa pra lá, isso dá problema. Mas a realidade é simples e direta. Se
Se aconteceu, precisa ser registrado. Não é favor, é obrigação. E se a empresa não fizer, você não fica refém. O trabalhador pode emitir, o sindicato pode emitir, o médico, o hospital e até autoridades públicas podem fazer esse registro. O início dessa história não pertence à empresa, pertence a você. Outro ponto importante é entender que existem tipos diferentes de CAT. A CAT inicial registra quando tudo aconteceu e pode ser emitida até 24 horas após o acidente. A CAT de reabertura entra quando a situação piora ou quando o tratamento precisa ser retomado. Algo muito comum em histórias que mais tarde levam ao auxílio acidente. E existe a CAT de óbito. Nos casos mais graves, a emissão deve ser imediata. Tudo isso existe para uma coisa só: organizar o percurso. Agora guarda essa frase, porque ela amarra tudo o que foi dito até aqui. A CAT não garante o auxílio acidente, mas sem ela, o caminho fica muito mais difícil. Ela organiza o começo, e quando o começo está organizado, o histórico ganha força. O INSS usa a CAT como referência para entender quando a situação teve início. Ela ajuda a ligar o acidente, a sequela e a redução da capacidade de trabalho. E o histórico, bem estruturado, muda o jogo. Mesmo que hoje você ache que o acidente foi pequeno, a CAT existe para registrar esse primeiro impacto, porque o corpo cobra com o tempo, e quem se prepara antes não corre atrás depois. E para encerrar, se esse vídeo te trouxe informação que você nunca tinha ouvido desse jeito, faz o seguinte agora: curte, compartilha e comenta aqui a palavra início. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente fala de auxílio acidente sem enrolação, sem medo e do jeito que precisa ser dito. Até o próximo vídeo!